Falar agora sobre o futuro da internet brasileira, já que o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações vai se reunir hoje para avaliar a versão final da proposta do edital para o leilão do 5G aqui no Brasil, né, Andressa? A gente conversa sobre isso agora com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Boa tarde, bem-vindo a essa hora aqui do Tarde Band News. Obrigada por nos atender. Queria que o senhor começasse já explicando para a gente a importância desse edital, a importância da vinda do 5G aqui para o Brasil. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. A importância é absolutamente fundamental, é para incluir o Brasil ainda mais na economia global. Vale lembrar que alguns países já estão em fase avançada de testes do 6G, então o 5G traz novas possibilidades, um aumento drástico de velocidade, redução na latência, que é a demora que você tem no sinal, além de você conseguir ter mais conexões, mais densidade de conexões. Então parece uma coisa que está só ligada à transmissão de vídeo, transmissão de áudio num primeiro momento, mas na verdade nós temos que lembrar que a chegada da banda larga é que viabilizou o streaming, viabilizou vários novos modelos de negócio. Então a cada vez que uma tecnologia chamada de base como essa chega num determinado país, é isso que viabiliza uma série de novas empresas e a modernização dos negócios. Então a importância é absolutamente fundamental. Arthur, uma boa tarde para você. Eu me lembro que em 2019, a gente já comentava aqui no Band News TV sobre a expansão do 5G, ou seja, antes da pandemia chegar no mundo todo. Como estamos atrasados hoje nesse debate? Olha, Pablo, eu diria que o Brasil está tentando recuperar esse espaço e a pandemia, como você muito bem apontou, ela demonstrou a importância da tecnologia. Quer dizer, se nós tivéssemos encarado essa pandemia há 30 anos atrás, a paralisia nos negócios seria, sem sombra de dúvida, muito mais severa, muito mais grave do que aquilo que nós experimentamos. Então, o Brasil está substancialmente atrasado, porque nós temos que entender que não é simplesmente acontecer um edital como esse, nós estamos falando aqui da instalação de antenas, atualização de aparelhos. Então, tudo isso leva muito tempo. Depois da realização desse edital, nós teremos ainda muitos meses e muitos anos para que essa tecnologia se espalhe, né? Principalmente não só nos grandes centros, mas nas médias e pequenas cidades, para que aí sim a população possa usufruir desses benefícios. Então, é uma corrida contra o tempo. Nós já sabemos que a economia é absolutamente digital e aí nós precisamos dessa infraestrutura para poder melhorar os negócios. Arthur, você falou de tempo, mas também é uma questão de investimento, né? É muito gasto também para a implantação. Inclusive, há até um receio de que a população, que hoje já sofre com uma qualidade bem baixa de internet, possa ser prejudicada nesse primeiro momento, quando as antenas, essa estrutura que você se referiu, não chegar. Enquanto essa estrutura não chegar nas regiões menos favorecidas, para que essas pessoas possam, de fato, ter acesso ao 5G. Então, além do tempo, requer também um grande investimento, né? Exatamente. E até por isso que o modelo prevê a construção dessa infraestrutura em municípios desatendidos hoje. E, em paralelo com o 5G, eu também ressaltaria aqui o avanço que nós estamos tendo nos satélites suborbitais. É por isso que várias empresas estão nessa verdadeira corrida para levar a internet mundo afora. Nós temos ainda, literalmente, alguns bilhões de pessoas que não utilizam a internet em nenhum momento nas suas vidas. Então, essa discrepância, né? De um lado, nós temos pessoas, empresas e cidades incrivelmente conectadas e outras pessoas que ainda não usufruem dessa economia digital. Então, esse tema da necessidade de investimento, dessa democratização digital é importantíssimo. Vale lembrar que alguns países já incluíram nos serviços essenciais e básicos a internet. Quero pegar um ponto que você citou aí, que é a atualização daquilo que é físico, ou seja, dos aparelhos, a colocação de antenas e por aí vai. Hoje, o mundo está preparado para abastecer países como o Brasil desses equipamentos? Ou a situação beira, por exemplo, a crise que os automóveis enfrentam com os semicondutores de não ter o equipamento para colocar nos automóveis e, por isso, a indústria acaba sofrendo uma paralisia? O mundo está preparado para fornecer esses equipamentos para o Brasil? Bom, basicamente os chips que são usados para construir esse tipo de equipamento são os mesmos que são utilizados em todas as outras indústrias. Então, claro que tem as particularidades da indústria de telecomunicações, mas um assunto sim acaba afetando o outro. Então, o fato do Brasil estar implementando essa
estrutura, essa infraestrutura, no momento em que o mundo passa por uma escassez tão grande de chips, é claro que isso vai impactar em alguma medida e também do ponto de vista das empresas, das indústrias, que precisam atualizar os seus parques. E com o 5G nós estamos falando da utilização de internet das coisas, nós estamos falando de troca, de geração de parques fabris, então esses assuntos, eles certamente se comunicam, né? Então a escassez de chips, ela não ajuda já a recuperação desse tempo perdido que o Brasil está tentando fazer. São todos os setores que vão ser muito impactados pela chegada dessa tecnologia, entre eles a medicina e a educação. Uma das mudanças no texto do edital se refere à implantação do 5G em todas as escolas. Só para a gente ter uma ideia, levando em consideração a realidade do Brasil, você consegue imaginar quanto tempo vai levar para a gente ter essa tecnologia em todas as escolas a partir do momento do início da implantação? É difícil prever, porque até o próprio edital nós temos que lembrar que a previsão era que ele acontecesse já há algum tempo atrás, depois se falou em pleno começo no segundo trimestre desse ano, e agora nós estamos falando começo em outubro, né? Então, quer dizer, os prazos estão sendo esticados. Com relação às escolas, essa medida é absolutamente essencial. A educação é o que cria uma nova geração de empreendedores e de pessoas preparadas para o mercado de trabalho, e sem conectividade você não tem consumo de conteúdo de alta qualidade. Então, a previsão é que tudo isso esteja plenamente desenvolvido até 2028. Tomara que, em vez de ter atrasos, nós tenhamos encurtamento desses prazos. Arthur, e antes de te liberar, a questão da segurança envolvendo o 5G. O mundo está vivendo um momento de hiperexposição de dados, de imagens. A internet 5G ajuda na segurança ou ela, pelo contrário, ela torna essa segurança mais vulnerável ainda por ser um tipo de uso para especialistas, para quem entende mais desse assunto, pelo menos nesse primeiro momento? Com relação à segurança, existe inclusive um debate muito amplo com relação a quem vai fornecer os equipamentos, né? Então, o mundo basicamente ficou polarizado nessa questão. Alguns países, inclusive nós tivemos isso nos Estados Unidos, e eles forçando isso com seus parceiros comerciais para que não houvesse a adoção de equipamentos de outros países, como os equipamentos chineses. Então, o debate com relação à segurança está principalmente em torno desse tema, fabricação, do suprimento dos equipamentos. Mas, além disso, que eu diria que o 5G basicamente é o duto de transporte dos dados. Então, a sensibilidade em relação à segurança está muito mais nas aplicações, tem muito mais a ver com os ataques hackers, tem menos a ver com o tipo de duto que é usado para fazer o transporte dos dados. E só para fechar, esse tema do medo em relação à segurança do 5G, isso afetou muitos países, inclusive o caso da Austrália, em que viveu uma situação absolutamente sem paralelo, porque já existia um certo medo da implementação das antenas de 5G, e isso aconteceu de forma concomitante com a chegada do coronavírus. Então, só para mostrar que esses debates não são triviais. Lá na Austrália, as pessoas achavam que o coronavírus estava acontecendo por causa do 5G. Então, é sempre importante explicar, falar abertamente sobre esses temas, justamente para que esse tipo de dilema, enfim, ou de preocupação não se crie de forma desnecessária. Por isso, tão importante a sua participação aqui no Tarde Band News. Obrigada mais uma vez por nos atender, Arthur Igreja, esclarecendo aí pra gente essa questão da tecnologia 5G, que vai ser discutida hoje, a versão final do edital aí pela Anatel. A gente vai continuar acompanhando isso. Obrigada, boa tarde para você, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Valeu.